Olá, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sou o professor Fato Kyudosha e no vídeo de hoje irei abordar o primeiro passo de Narcóticos Anônimos, ou o primeiro passo das Irmandades de Autoajuda, as Irmandades de 12 Passos. O primeiro passo de Narcóticos Anônimos diz o seguinte: admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Porque o primeiro passo é importante para um processo de recuperação. Não pode haver recuperação quando não há o reconhecimento da necessidade de recuperação. Éramos impotentes. Adicção é a predisposição de um organismo a se perder na dualidade entre obsessão e compulsão. Quando a pessoa cai nessa dinâmica obsessiva-compulsiva, ela perde o controle e torna-se impotente diante da adicção. Ou seja, ela vive em função da adicção, ela perdeu para a adicção, ela não tem controle. A adicção começa a tomar as dimensões, todas as dimensões da sua vida. E a partir disso a vida torna-se incontrolável, a pessoa perde o controle. Então, nesse contexto, o primeiro passo é essencial para haver o reconhecimento que há um problema. E quando você reconhece que tem um problema, então você busca ajuda. Esse processo é um processo de humildade, é um processo no qual você afirma que você perdeu para a substância. Você não tem mais controle e a substância é o que faz uso, é que está fazendo uso de você. Ou seja, não é você que está usando a substância, é a substância que está usando você. Dentro dessa estrutura, algumas palavras são interessantes para refletir. Eu estou usando como base para esta reflexão esse livro, um livro de Narcóticos Anônimos, que é o Guia para Trabalhar os Passos. É um livro muito interessante, é um livro que deve ser lido, trabalhado passo por passo. Ele traz aqui algumas ideias bastante interessantes. Algumas palavras aqui que eu destaquei: rendição, render-se, ou seja, você largar mão de querer lutar contra a substância. Você compreender que a substância tomou controle da sua vida, que a substância passou a agir de forma que você não tem mais qualquer tipo de vontade, ou seja, a sua vontade pessoal, ou seja, a auto-vontade não tem ação, porque o corpo, o seu psicológico, todas as suas camadas da vida tornou-se em função da substância. A substância passou a comandar a sua vida. Então não é você que usa, mais uma vez, é a substância que está usando você. Então render-se é você parar de lutar, querer dizer que você tem controle na substância. Não há controle na adicção, você não tem controle. A compulsão e a obsessão vai levar você cada vez mais para o fundo do poço. E sempre há um pouquinho a mais para se cavar no fundo do poço. Dentro disso, outras palavras surgem como aceitação. Você rendendo-se, você compreendendo que você não tem controle sobre o uso seguro de substância, você aceita que você é um adicto, que é o primeiro passo, aceitação que há um problema ali e que a coisa ficou louca, que você não tem mais como sair. Por qualquer tentativa que você fazer, qualquer mecanismo que você tentar racionalizar para usar de forma segura, vai dar errado e você vai sempre chegar no mesmo lugar. Nisso tem um exercício de humildade, que é a capacidade de você sair da arrogância que muitas vezes é muito presente na vida do adicto. O adicto é arrogante. Ele acredita que sempre tem controle, que sempre ele vai poder parar, que no momento certo ele vai conseguir usar de forma segura, não vai ter os problemas que a droga traz. Ele sempre tem essa arrogância de achar que ele é mais poderoso do que esse ciclo compulsivo obsessivo que ele se envolveu. Ele acredita que ele está fora do poço, sendo que ele está lá debaixo do poço, lá no fundo do poço. Nesse contexto, uma outra palavra surge, que é a boa vontade. Ou seja, a aceitação, a rendição, a humildade te leva à boa vontade, ou seja, a abertura para ouvir quais são as possibilidades de você sair desse ciclo obsessivo compulsivo.
Nisso também surge a honestidade, ou seja, a capacidade de você ser honesto consigo mesmo. Se você não tiver honestidade, não tiver boa vontade para sair, né, para aceitar, honestidade para falar, olha, eu perdi mesmo, né, eu não consigo mais controlar minha vida, o uso ele está realmente descontrolado. Se você não for honesto com você mesmo e parar de tentar racionalizar ou criar subterfúgios para enganar você mesmo, né, você não vai conseguir sair disso. Então a humildade, a honestidade, mente aberta, que é essa capacidade de você aceitar outros olhares, muitas vezes de companheiros mais experientes, que já passaram pela situação, companheiros que enfrentaram todas as tentativas, todas as artimanhas que a adicção colocou, que tentaram muitas vezes usar de forma segura e sempre acabaram no mesmo lugar. A mente aberta é você ouvir, né, você olhar para outros, ver a experiência de outros, né? Então esse processo é fundamental. E nisso constitui então as bases para reconhecer a nossa impotência e que nossas vidas se tornaram incontroláveis. Nesse passo é importante o reconhecimento. Somos adictos. Há uma adicção instalada ali. Há comportamentos obsessivos compulsivos, né? Atingimos o fundo do poço, né? O uso, as formas de tentar usar a substância te leva para o fundo do poço. Você sempre vai parar naquele mesmo lugar. Você vai para a direita, para a esquerda, para o centro. Qualquer caminho que você for, você vai chegar ali. Então você percebe que o uso de substância não tem mais controle. Você não vai voltar a usar num suposto delírio de que você usou de forma controlada alguma vez na vida, né? Que aí entra a questão da redição. E o passo 1, né, ele começa com a primeira ação que deve ser feita diante da adicção. A abstinência, ficar abstêmio, ou seja, afastar-se do uso da substância. Uma coisa precisa ter em mente: você não vai usar de forma segura, você não vai usar de forma recreativa, você não vai usar de forma controlada, ou seja, qualquer tentativa que você fazer, a priori, pode você conseguir reduzir, né? Se você usar uma quantidade, você vai usar menos, mas o lugar vai ser o mesmo. Você vai chegar ao uso compulsivo e abusivo e vai parar no fundo do poço, né? Então, o primeiro dever, né? A primeira necessidade do primeiro passo é ficar limpo. Ficar limpo, não tem outra saída. A substância dominou sua vida, você perdeu o controle. Ou seja, sua vida ficou incontrolável. Todas as camadas, trabalhos, relacionamento, questões familiares, questões sociais. Você se enrolou todo, né, colocou o pé pelas mãos e sua vida está indo pro buraco. Não tem saída se você não parar, né, ficar limpo. Não adianta você ficar limpo um pouquinho aqui, usa ali, vai chegar no mesmo buraco, né? Nesse contexto, o manual traz algumas reflexões, né, a mais. Esse livro é excelente, né, para você fazer um trabalho de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, de autodisciplina, né? E assim, não adianta você fazer todos os passos de uma vez, você tem que fazer aos pouquinhos, né? Você, passo por passo, é uma camada a mais no processo da recuperação. O primeiro, como já foi falado, é a questão da doença da adicção. A adicção é uma doença, né? A adicção não é uma questão de uma falha moral. É algo que se instaurou através de uma estrutura obsessiva compulsiva. O seu corpo, o seu psicológico passou a viver em função da adicção, né? Então assim, você tem questões como comportamentos egocêntricos, né? O adicto, ele age em função de si mesmo. Ou seja, o uso da substância torna-se o centro e o ego que faz uso dessa substância fica ali fechado em si mesmo, né? Um círculo vicioso, repetições, padrões, é aquela coisa, você não sai, você entra naquele turbilhão e fica virando e não consegue sair, né? E nesse sentido você vai ter decadência física, decadência mental, decadência espiritual e decadência emocional. Decadência. Não há outra palavra para
qualificar o estado adictivo que decadência, né? Então, assim, algumas perguntas são interessantes ser feitas a partir disso. O que a doença da adicção representa para mim? Né? O que é adicção para mim? Né? Minha doença tem estado ativo ultimamente? De que maneira? Como me comporto quando estou obcecado por algo? Os meus pensamentos seguem um padrão? Ou seja, porque a adicção, quando você começa a ficar limpo, né, ela vai usar de mecanismos para tentar lhe burlar e fazer você usar. Né? O corpo, a sua psique. Então é uma estrutura, uma mecânica trabalhando dentro de você. Então muitas vezes a adicção ela tenta se disfarçar em outros comportamentos. Você começa a perceber comportamentos obsessivo-compulsivo em outras etapas da sua vida. Na questão com dinheiro, na questão com compra, na questão com sexo. Ou seja, a adicção está ali tentando se disfarçar. Então, fazer esse diagnóstico em relação ao pensamento obcecado é importante. Quando um pensamento passa pela minha cabeça, ajo sem considerar as consequências? De que outras maneiras me comporto compulsivamente? Como esse pensamento começa a atuar na sua vida? Em que medida o aspecto egocêntrico da minha doença afeta a minha vida e a das pessoas ao meu redor? Ou seja, você pode transmutar aquele comportamento egocêntrico do uso para outras coisas. Você começa a manipular as pessoas. Ou seja, tudo isso representa o estado adictivo que você precisa refletir, né? Como a doença me afetou fisicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, né? Como essa doença, a adicção é uma doença, tá? E uma doença precisa de tratamento, uma doença precisa ser entendida como doença. Como isso vem afetando a sua existência em múltiplos sentidos. Um outro ponto é a negação, né? A negação, ela é o passo fundante da recaída. Porque quando você começa a negar que existe um problema, você começa a negar que existe uma adicção. Ah, mas eu não sou tão adicto assim, não sou tão viciado assim, minha vida não está tão bagunçada assim. Quando esses pensamentos começam a emergir, ele está ali tentando te dar um nó e vai lhe derrubar, né? Aí algumas perguntas. Dei desculpas plausíveis, mas inverídicas sobre o meu comportamento? Você começa a justificar, né? Você começa a racionalizar, tentar dar explicações para seus comportamentos, né? Para suas compulsões e obsessões. Então, quando a mente começa a articular desta forma, né, a negação começa a instaurar, e geralmente isso acontece depois de um tempo limpo, porque na primeira etapa, né, que você está limpo, ou seja, você está ainda vivendo os estigmas do uso abusivo, você está vivendo ali os estigmas das derrotas, dos fracassos, do sofrimento, da perda, você está sentindo. Quando isso passa, sua mente começa a esquecer um pouco, aí vem a negação, tentando justificar, dizer que não era tão grave assim, que dá para você voltar a usar de boa, tranquilo. Porém, qualquer adicto sabe que se ele usar, ele vai cair de novo. O lugar é o mesmo, fundo do poço, né? Tenho agido compulsivamente, levado por uma obsessão e depois fingido que planejei agir dessa maneira? Uma coisa característica do adicto, nesse processo da negação, é ele planejar o uso. Né? Ele começa ali a criar delírios, né? Discursos, narrativas, ele planeja, isso acontece com frequência, ele vai lá, planeja usar né? Aí começa a estruturar o uso, aí eu vou tacar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. A priori pode dar certo, porque a estrutura da adicção é tão terrível que ela vai te enganar nesse sentido. Então você vai conseguir, porém depois você vai perder a mão de novo e vai voltar no uso abusivo ali, que é o padrão central. Né? E aí você sempre vai querer fingir que você tinha controle, que você planejou aquilo. Né? Ah, eu recaí porque eu planejei. Nada mais falacioso do que essa afirmação. Recaí porque planejei recair. Não, você recaiu porque o processo está, que você não conseguiu entender a recuperação. Né? Como tenho comparado minha adicção com a adicção de outras pessoas? Minha adicção já é suficientemente ruim, mesmo que não compare com a de ninguém? Ou seja, aquela coisa, você vai começar a comparar. Não, mas fulano, né, usa mais do que eu. Ah, não, mas fulano chegou naquele lugar porque ele fez isso, fez aquilo, fez acolá. Ou seja, você começa a fazer essa medição, né, sem entender que a adicção é adicção e ponto.
Ela vai agir ali de formas diferentes para as pessoas, porém, o lugar que você vai chegar é o mesmo, fundo do poço. Né? Tenho comparado alguma manifestação atual da minha adicção com a maneira como minha vida era antes de ficar limpo? Estou atormentado com a ideia de que deveria ter um comportamento melhor? Aí vem a culpa, né? Você começa a se culpar. Ah, porque lá nos primórdios, se eu não tivesse feito assim, se eu não tivesse feito daquele jeito, poderia estar... Ou seja, você começa a tentar buscar justificativas. A negação, ela atua por métricas. Ela vai atuar de formas a tentar lhe passar a perna e te jogar no buraco de novo, né? Acho que tenho informação suficiente sobre adicção e recuperação para controlar meu comportamento antes que ele me escape, ou seja, a crença do controle absoluto. E eu falo, o primeiro passo, são 12 passos. O primeiro passo, olha os problemas do primeiro passo, que é ficar limpo, não é fácil, né? E todos esses subterfúgios, esses processos de racionalizações, essas narrativas, esses delírios persecutórios que nossa mente cria, né, que a obsessão e a compulsão e a adicção vai criar, é para tentar fazer você voltar a usar, né? É a crença de que você não tem adicção, né? Então você vai ficar ali comparando, né, como que era, como não era, né? Ou seja, que eu já tenho conhecimento suficiente sobre adicção. Nunca a gente vai ter conhecimento suficiente sobre adicção. 30, 10, 20, 50 anos limpo, o problema está ali. A diferença é que você criou ferramentas mais eficazes. Porém, se você fazer um uso que seja, você vai voltar tudo no mesmo lugar, que é o fundo do poço. Estou evitando agir porque temo me envergonhar ou encarar os resultados da minha adicção? Estou evitando agir por medo de que os outros irão pensar? Muitas vezes, a aceitação, né, você assumir que há uma adicção, ela fica difícil porque você começa a pensar no que os outros vão pensar. Porém, o problema não está com os outros. O problema está com você. A adicção está em você, não no outro. Se o outro bebe e consegue voltar para casa no outro dia, tranquilo, ou voltar no mesmo dia, sem qualquer problema, você não vai conseguir, né? Você vai ficar dias, semanas na rua, porque você é adicto, o outro não. E aí nós chegamos à questão do fundo do poço, desespero e isolamento. O fundo do poço é o lugar que todo adicto vai chegar, tá? Não importa o tempo que demore. O caminho da adicção é isso, o fundo do poço. E esse fundo do poço, ele pode ter um final definitivo, que é a morte, instituição, né? E internação. Você pode ir preso, morrer ou ser internado. É o fundo do poço, né? E assim, quanto mais você tenta negar a existência do fundo do poço, mais você vai cavar o buraco do fundo do poço, né? Então assim, nós temos algumas questões, que é o desespero e o isolamento, né? Quando você depara com o fundo do poço, né, você chega naquela situação, né, que sua vida perdeu o controle, realmente você percebe, né, que você tá sem saída, você vai entrar em desespero, né? Você vai ficar se martirizando, né? E o problema é que esse martírio gerará mais ansiedade, que vai fazer você usar mais ainda. E você vai se isolar, né? Você se retirar. E o isolamento é a arma para que a adicção consiga te driblar e fazer voltar ao uso, né? Que tipo de crise me trouxe para a recuperação? Que situação me fez trabalhar fortemente o primeiro passo? Quando foi que reconheci pela primeira vez a adicção como um problema? Tentei corrigi-lo? Se tentei, como foi? Caso contrário, por que não tentei? Ou seja, essas perguntas, né? Ou seja, a crise que a recuperação trouxe, né? Quais são os fatores que te levam a trabalhar o primeiro passo, né? Se você reconheceu a adicção como um problema, tudo isso são questões nesse processo do desespero e do isolamento. E aqui que é importante você não cair nisso, né? Você não entrar nessa condição. E aí vem a impotência, né? Que é exatamente considerar que você não tem controle sobre a adicção. Tudo que você fazer vai voltar no mesmo lugar, né? Você não tem controle, você não vai conseguir usar a substância de forma segura. Você vai parar no fundo do poço. Perante o que exatamente sou impotente? Quais são os fatores que vão detectar a minha impotência?
Fiz coisas na minha adicção ativa que nunca teria feito em recuperação? Que coisas foram estas? Né? O que fiz para sustentar minha adicção? Que foi completamente contra todas as minhas crenças e valores, ou seja, as mentiras, as enganações, todas as artimanhas que você usou para conseguir manter a sua adicção ativa. Como minha personalidade muda quando estou agindo movido pela minha adicção, ou seja, a adicção ela muda o indivíduo, tá? Ele começa a agir de formas diferentes, ele muda, né? E quais são esses comportamentos que é importante ser detectado para você saber, né? Quando você está entrando, porque assim o comportamento adictivo, a obsessão compulsão, ela começa muito antes do uso da substância, né? No caso de uma recaída, a recaída começa muito antes do fato efetivado. Por exemplo, fico arrogante, egocêntrico, mal-humorado, passivo a ponto de ser incapaz de me preservar, manipulador, chorão, ou seja, tudo aquilo que o adicto usa para conseguir driblar, inventar histórias tristes, inventar desculpas, ou seja, para conseguir manter o padrão obsessivo compulsivo. Manipulo os outros para manter minha adicção? Como? E olha que o adicto manipula muito. Né? A manipulação é uma das características do comportamento adictivo. Tentei parar de usar e descobri que não conseguia. Já tentei parar por minha conta e descobri que a vida estava tão dolorosa em drogas que a abstinência não durou muito tempo. Como foram essas tentativas? Muitas vezes, antes do adicto chegar à conclusão que ele perdeu para a substância, né, que ele é impotente, ele usa, né, ele tenta parar. Todo adicto tenta parar e não consegue, e percebe que o mundo não tem sabor sem a substância. Porque a substância é isso, ela vai te enganar mesmo, ela vai te manipular. Ela vai fazer você acreditar que o mundo é muito melhor usando, porém pior ainda. Né? De que forma a adicção me levou a machucar a mim e aos outros? A adicção sempre vai ser refletida em ações que vai prejudicar você e as pessoas à sua volta. Existem os codependentes, pessoas que sofrem com a sua adicção. Então assim, a adicção ela é algo séria, né? Aí chegamos à questão da perda do controle, né? Que é quando você se vê perdendo o controle do uso, o uso se tornou abusivo, né? O uso tornou-se de uma forma que você começa a vender suas coisas, a manipular, a agredir, né? O que a perda de controle significa para mim? Já fui preso e tive problemas legais devido à minha adicção? Já fiz alguma coisa pela qual pudesse ser preso se descobrisse qual foi? Que problema tive no trabalho, na escola devido à minha adicção? Que problema tive com a minha família como resultado da minha adicção? Que problema tive com meus amigos devido à minha adicção? Insisto em fazer as coisas do meu jeito, como minha insistência afeta meus relacionamentos? Levo em consideração as necessidades dos outros, como minha falta de consideração afeta meus relacionamentos? Sou responsável pela minha vida e minhas ações? Sou capaz de dar conta das responsabilidades sem ficar sobrecarregado? Como isso tem afetado minha vida? Destruturo-me quando as coisas não acontecem de acordo com o planejado? Como isso afeta a minha vida? São múltiplas perguntas, né? Perguntas que mostram como a nossa vida ela é embotada, ou seja, ela é influenciada pela adicção. Todas as camadas da nossa vida, relacionamento, trabalho, amizade, dinheiro, ou seja, saúde, sono, né, sexo, tudo é influenciado pela perda do controle. Né? É aí que a adicção começou então a se instaurar de uma forma terrível. Um outro ponto é as reservas. Né? Reservas são estruturas, né? São discursos e narrativas inconscientes que ficam alojados na nossa estrutura psíquica e que vai usar de subterfúgios para tentar guardar ali oportunidades de uso. Né? Você sempre mais, eu não vou usar mais, porém se acontecer isso ou acolá, eu uso. Então você começa a planejar. E essas reservas, elas ficam muito enraizadas. São estruturas, é como uma represa. Ela começa a encher uma hora ela explode. Né? Aceitei completamente minha adicção? Acredito que ainda posso me relacionar com as pessoas da minha ativa? Ainda posso ir aos lugares da ativa? Penso que é razoável manter perto de mim objetos de uso só para me lembrar ou para testar minha recuperação? Em caso afirmativo, por quê? Ou seja, né, as reservas, elas são aquelas crenças que começam a surgir. Eu posso
ir nos mesmos lugares que eu ia, por exemplo, eu não uso, né? Posso sair com fulano usa, mas eu não uso, né? Você começa a querer se relacionar, ou você guarda alguma coisa que te leva, ou seja, são manipulações, porque a vontade está ali, ou seja, a estrutura obsessiva compulsiva está ali pronta e vai se enchendo, a represa vai enchendo, uma hora ela vai estourar, né? Existe alguma situação que, na minha opinião, não vou conseguir superar limpo, algum acontecimento tão doloroso que me leve a usar para sobreviver à dor? Ou seja, você começa a pensar, mas se de repente acontecer uma perda de emprego, de repente minha mãe morrer, meu pai morrer, de repente é o meu irmão, minha namorada, ou seja, você começa a imaginar lugares, situações que você não conseguirá enfrentar limpo. Né? Ou seja, a reserva é isso, você começa a guardar em compartimentos possibilidades de uso. Entendeu? É ficar planejando e por isso eu falo, a recaída ela começa muito antes do ato, né? Da recaída em si, porque são essas reservas. Penso que, com algum tempo limpo ou as circunstâncias da vida diferentes, eu seria capaz de controlar o meu uso de droga? Aquele sonho, mas um dia eu vou voltar a usar de forma tranquila. Vou ficar limpo um tempo, até recuperar minha vida, até recuperar meu relacionamento, até recuperar a confiança da minha família, mas depois eu volto. Ou seja, a crença de que você vai conseguir usar de forma equilibrada. Porém, o caminho é o fundo do poço sempre. A que reservas ainda estou me apegando? Você sempre começa a se apegar a algum tipo de reserva. Né? Alguma estrutura, né, que te dá ali uma esperança. Porque realmente, ficar limpo não é um processo fácil. É um processo difícil. Um processo que você vai ter que enfrentar as suas maiores guerras interiores. Né? A rendição. Que é realmente você aceitar. Né? Você aceita que você perdeu, você reconhece, você começa a trabalhar esse reconhecimento. Né? Qual é o meu temor quando ao conceito de rendição? Se é que eu o tenho? O que me convence de que não consigo mais usar satisfatoriamente? Consigo aceitar que nunca irei retornar ao controle mesmo depois de um longo período de abstinência? Ou seja, né, a rendição é você entender que você nunca mais vai poder usar. Não tem desculpa. Uma vez desenvolveu a doença da adicção, a sua estrutura psíquica e todo o seu organismo mudou e em qualquer momento, 10, 20, 30, 50 anos, se você voltar, você vai voltar no mesmo lugar. Posso começar minha recuperação sem uma rendição completa? Se você não aceita que você tem um problema, não tem recuperação. Né? A recuperação é fundamental a partir da rendição. Como seria a minha vida se eu me rendesse completamente? Posso continuar minha recuperação sem uma rendição completa? Ou seja, são questionamentos necessários para ser feito para ver se você realmente se rendeu, porque muitos acreditam que chegou no primeiro passo e não chegou. E aí recai milhões de vezes, várias vezes, até perceber que perdeu. Né? Princípios espirituais. Princípios espirituais não tem nada a ver com religião. São fatores que dão sentido metafísico à existência. Fatores que nos dão esperança de algo além do imediatismo. Lembrando que a adicção fundamenta-se radicalmente no imediato. A adicção fundamenta radicalmente no uso. Ela é todo material, é uma questão material compulsiva. Então, assim, os princípios espirituais são fundamentais para dar sentido àquele vazio que a adicção deixou. Tenho pensado em usar ou tenho agido movido pela minha adicção de alguma forma? Partilhei isso com meu padrinho ou madrinha? Ou falei com alguém? Falar sempre é importante. A fala, e na psicanálise isso é importante, né? A psicanálise usa a narrativa como um ato, né, de você reconhecer as questões. Então, assim, a psicanálise ela fundamenta muito na fala. Então, falar é importante, você colocar para fora aquelas armadilhas, aquelas reservas, né? Tenho estado em contato com a realidade da minha doença, não importando há quanto tempo esteja limpo, ou seja, nunca podemos esquecer que somos adictos. Por mais que tenhamos tempo limpo, por mais que tenhamos muitas conquistas, sempre devemos lembrar que somos o adicto, porque a qualquer momento, uma pequena reserva que nós não sabíamos que estava lá pode vir e nós nos embotarmos totalmente, cair e parar de novo no fundo do poço. Percebi que, sem a necessidade de esconder minha adicção, não preciso mais mentir como antes, valorizo a liberdade que isso me traz, de que forma comecei a ser honesto com a minha recuperação. Ou seja, não é para se preocupar que os outros pensam, mas o que você é capaz de fazer na sua vida. A honestidade, ou seja, e esses princípios espirituais começam a emergir a partir de significados que nós vamos dando à vida.
Porque à medida que nós saímos dessa estrutura obsessiva compulsiva e adentramos ao universo da recuperação e percebemos que nossa vida começa a ter sentido, é maravilhoso. Porém, é preciso aceitar essa realidade e se aprender a ela. E aí, por último, né, aqui tem mais algumas questões aqui dos princípios espirituais, né? O que é dito em recuperação e que me parece difícil de acreditar, pedir explicação ao meu padrinho. A questão do padrinho é importantíssimo, né? A questão de ter alguém para confiar, buscar, além do padrinho, se você precisar arrumar um terapeuta, arrumar atividades, ou seja, participar das reuniões, se envolver, tudo isso traz substância à recuperação. Seguindo em frente, né, que seria o caminho, né, a partir do momento que você reconheceu que é impotente e que a vida tornou-se incontrolável, você então vai seguir, você vai entrar no ciclo de recuperação, vai enfrentar a doença da adicção com ferramentas, com mecanismos, com mente aberta, honestidade, boa vontade, fatores, a espiritualidade, tudo isso vai te levar a continuar a caminhar, a perceber que existe vida para além do uso de substância, né? Como sei que é hora de seguir em frente? Qual é a minha compreensão do primeiro passo? Como meu conhecimento e experiências anteriores afetaram o meu trabalho com esse passo? Ou seja, né, o seguir em frente é você fazer uma revisão contínua do primeiro passo. Logicamente que aqui nós trabalhamos de uma forma muito rápida, né? São umas 5, 6 folhas, é só o primeiro passo. O primeiro passo, tá? Tem mais 11 passos no processo da recuperação, mas que já nos traz um procedimento. Por isso que é importante comprar o livro do passo, né? Refletindo, fazer, refazer, quantas vezes for necessário, porque a recuperação é repetição. Recuperação é reforço de comportamentos, reforço de consciência, reforço de mudança de consciência, mudança de hábitos. Lembrar que a adicção, ela é algo para o resto da vida e que se você não vigiar e orar, você vai cair de novo. Por isso é importante o primeiro passo. Os outros passos também são importantes e cada um na sua maneira. E na medida que você vai subindo como um degrauzinho e vai compreendendo a estrutura dos princípios espirituais proposto pelo Guia de Passos.